Glória a Deus. Graças a Deus porque nós podemos novamente nos reunir para prestar um culto ao nosso Deus. Amém? E eu quero abrir esse culto de hoje lendo o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você também se alegre, porque eu estou te chamando, te convidando a estar na presença do Senhor comigo através desse culto nesta noite. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse culto. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para declarar que o Senhor é Deus nos céus, na terra e Senhor da nossa vida, das nossas vidas. Deus, em um nome de Jesus, tua palavra diz assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, Deus, se achega a nós. Agora olha para cada um desses que estão aqui agora, que estão participando conosco desse culto. Sonda cada um, sonda o seu coração, a sua vida. E Deus, Pai, receba o nosso culto de louvor, de adoração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar esse culto. Hoje tem uma surpresa para vocês. Se prepara, porque Deus tem coisas grandiosas para realizar através desse culto hoje na sua vida. E nós temos também a ceia do Senhor. Então, eu quero pedir para você preparar aí o seu cálice, preparar aí o seu vinho, o seu biscoitinho, porque no momento da ceia, eu quero que todos vocês participem conosco da ceia do Senhor, amém? Prepara sua mesa aí, porque o Senhor quer ceiar com você. Se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa ter na sua mesa aí agora, nem que seja um suco, um pão, uma bolachinha, mas você precisa celebrar o Senhor através dessa ceia com a igreja. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E se prepara, porque nós vamos hoje ter um convidado de honra. Hoje nós teremos um convidado de honra que estará depois do louvor trazendo a nós a palavra, hein? Será uma bênção. E agora nós vamos celebrar o Senhor com esse louvor, com essa adoração. Celebra o Senhor com o coração, sabe? Deixa o Senhor sentir o sentimento, expressa para o Senhor o sentimento que você tem de amor, de adoração, de louvor a Ele. Em nome de Jesus. Amém? Já já a gente volta para trazer a palavra, hein? Aguarda aí. De uma adoração ao nosso Deus, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, amém? E eu falei para vocês que nós tínhamos um convidado especial, e eu quero convidá-lo aqui à frente, que é o nosso pastor Ayrton. Pastor, quero orar pelo Senhor, e abre seu coração, porque está diante de nós um homem ungido de Deus, um homem que tem não só conhecimento, porque ele realmente tem um conhecimento da palavra de Deus, mas como tem um respeito, uma admiração, e vive e pratica os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Então nós temos muito o que aprender com este homem. E eu vou te contar um segredo. Sabe como que ele está aqui hoje? Porque na madrugada, quando eu estava orando, pedindo a Deus a palavra para vocês, nem ajoelhei direito para orar, pedindo a Deus qual a palavra que ele tinha para a igreja dele. Deus falou assim para mim, convido o meu servo para trazer a palavra à minha igreja. Então, igreja, Deus quer falar conosco através deste homem. Vamos orar por ele? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo, do teu filho, que gentilmente atendeu o nosso convite, e em especial o seu, Deus, porque eu entendi que foi o Senhor que trouxe ele para trazer a nós a sua mensagem, a sua palavra, e que todos que estão aí assistindo, participando, Senhor, sejam alimentados, supridos através da sua palavra. Em nome de Jesus, Deus, que eu abri da boca do teu filho, o Senhor possa falar conosco e abençoar a vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Ayrton, na liberdade do Espírito Santo de Deus. A paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. Uma alegria poder estar aqui com vocês, atendendo o convite, né, da pastora Tim, e por esse direcionamento de Deus. Eu quero ter esse tempo com você para meditarmos no Evangelho segundo Mateus. Então, se você está aí com a sua Bíblia próxima a você, pegue aí a palavra de Deus, Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 25, eu quero expor a você o que o Senhor Deus nos ensina. Então, Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: Portanto, eu lhes digo,
Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós estamos vivendo um momento bem difícil no mundo todo. Há alguns meses o mundo tem convivido com algo que para nós era apenas, ou eram apenas cenas de filme de ficção. Esse problema da pandemia. Nós vimos em vários filmes hollywoodianos algo parecido, como guerras químicas, biológicas, vírus sendo espalhados. E de repente a gente está aqui agora vendo isso de perto. O mundo todo assustado porque milhares e milhares de pessoas estão morrendo. Um vírus que fez com que nós tivéssemos que parar a correria louca da vida, essa correria desenfreada que até então, há pouco tempo atrás, era o comum da nossa vida. Esse vírus que agora nos obrigou a ficarmos dentro de casa, muitos sem ter a possibilidade de trabalhar, muitos não tendo a oportunidade de trabalhar, não tendo nem como levar o sustento para suas casas. E tem sido chamada a atenção recentemente por vários médicos nas mídias sociais sobre um outro efeito dessa pandemia toda. O mal que tem causado à psique do ser humano. Tem aumentado o número de pessoas com depressão, tem aumentado o número de pessoas sofrendo com diversos transtornos. E um dos transtornos muito comuns da nossa sociedade tem sido chamado, ou foi chamado, batizado de transtorno da ansiedade generalizada, o famoso TAG. E nesse tempo de pandemia, mais e mais pessoas estão vivendo tempos de ansiedade. Ansiedade porque elas não sabem o que vai ser amanhã. Elas não sabem o que nos aguarda após essa pandemia. Ansiedade porque esse vírus tirou aquilo que é tão precioso para muitos seres humanos, a ilusão de que temos o controle da vida nas nossas mãos. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia
Jesus já vem nos chamando a atenção há muito tempo sobre esse problema. O problema da ansiedade. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele trata diretamente desse assunto. No versículo 25, quando nós lemos, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. A palavra grega que aparece aqui, ela é melhor traduzida como numa outra tradução que diz, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E de cara é importante a gente entender que quando olhamos para a Bíblia, a ansiedade que tem sido experimentada por tantas pessoas hoje, ela realmente não pode ser classificada como um transtorno da mente, ou como uma doença mental, ou como você queira chamar, transtorno de ansiedade generalizada. Biblicamente, a ansiedade não é algo que pode ser tratado com um remédio, como muitos médicos ou psiquiatras têm dito por aí. Não é dopando pessoas para que elas se sintam mais calmas ou que elas passem mais tempo dormindo que podemos dizer que estamos tratando desse problema, que é um problema, segundo Jesus, um problema do coração. O grande problema da ansiedade está atrelado àquilo que está dentro de nós, daquilo que domina o nosso coração. Então é interessante observarmos como Jesus começa esse discurso. Observe que no versículo 25, ele começa com uma palavra que às vezes nós damos pouca importância. Ele diz, portanto. Ora, essa palavrinha, ela é uma palavrinha em português que tem a conotação de conclusão de alguma coisa. Ou seja, a partir desse versículo 25, Jesus está começando a concluir alguma coisa que ele vinha dizendo antes. E o que Jesus disse antes diz respeito diretamente às inquietações que produzem a ansiedade no nosso coração. Então, nesse primeiro momento, eu queria olhar com você as raízes da ansiedade segundo Jesus. Observe que o primeiro momento que Jesus coloca isso de uma forma muito clara, está no versículo 19. Mateus 6, versículo 19, Jesus disse, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Observe agora a conclusão do que Jesus diz. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é a primeira questão, segundo Jesus, que vai levar à ansiedade que ele menciona no versículo 25? O problema dos tesouros do nosso coração. A ansiedade, ela é gerada muitas das vezes porque os nossos tesouros ou aquilo que tem valor para nós são questões que podem ser perdidas. São questões temporais, são questões materiais. E nós colocamos a nossa confiança, colocamos o nosso coração nessas coisas. E de repente vem uma pandemia como essa, de repente vem outras situações na vida da gente que nos ameaça tirar aquele tesouro que a gente tanto sonhou, projetou e confiou. Então é inevitável que a ansiedade aconteça porque o nosso coração estava no lugar errado. O nosso coração construiu para si tesouros falsos. Tesouros que não são eternos, tesouros que podem ser roubados. E Jesus menciona isso. Ele diz, ora, vocês têm acumulado então tesouros que ladrões podem roubar de vocês. E a advertência de Jesus é, não acumulem para vocês esse tipo de tesouro, mas acumulem tesouros nos céus. É somente uma perspectiva eterna de todas as coisas da nossa vida. Não é apenas a perspectiva da salvação, eu sou salvo, estarei com Jesus, mas é a perspectiva de tudo na minha vida, numa perspectiva eterna que trará tranquilidade ao meu coração. Aquilo que não pode ser roubado. E aí você vai lembrar do apóstolo Paulo falando lá em Romanos capítulo 8, sobre essa questão,
E aí eu quero convidar você para que você olhe comigo esse texto do apóstolo Paulo, quando ele diz a partir do versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe o que é um tesouro eterno? Tesouro eterno é isso, é aquilo que o mundo, a pandemia e qualquer coisa que aconteça na minha vida não poderá me roubar. Então muitas pessoas estão vivendo ansiedade porque os seus tesouros estão errados. O seu coração está no tesouro errado. E Jesus então adverte, eu estou dizendo, não andem ansiosos, não vivam ansiosos. Mas para que eu não viva com ansiedade, eu preciso reexaminar meus tesouros. A outra questão que Jesus coloca, versículo 22, voltando a Mateus 6, é: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Qual é o segundo problema da ansiedade? De onde ela procede? Não é apenas de termos colocado o nosso coração nos tesouros errados, mas a ansiedade também ela nasce de uma perspectiva errada sobre a vida, de um olhar negativista sobre a vida, de uma perspectiva negativa sobre a vida. E por isso Jesus está dizendo que aquilo que a gente vê, que aquilo que a gente contempla, determinará todo o curso da nossa vida. O que a gente está vendo direto, irmãos, nessa questão de pandemia? Grandes emissoras de TV ou de televisões criaram programas específicos para todo dia dizerem para a gente quantas pessoas estão morrendo, como a pandemia está crescendo, e criarem toda essa expectativa terrorista, angustiante, de desesperança na sociedade. E então constantemente pessoas ligam a televisão para verem, olha só o efeito, verem as imagens que acompanham a notícia, e seus corações vão ficando oprimidos, seus corações vão ficando escravizados, sem esperança. E Jesus já tinha dito para a gente há muito tempo, os teus olhos têm que ser bons. Os teus olhos têm que contemplar a luz. De trevas já basta o mundo que eu vivo. De perspectiva errada, já basta a sociedade que a gente vive. Quando nós não nos alimentamos da perspectiva certa, da esperança certa, é óbvio que o coração vai se encher de amargura, tristeza, desesperança, e a ansiedade é apenas uma consequência disso. Então eu preciso de todo o coração olhar para aquilo que Jesus está dizendo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz, porque haverá esperança em você. Agora olhe para você, veja que perspectiva você tem colocado na sua vida. Eu conheço muitos cristãos cujos olhos são olhos de cegos, que não podem ver a luz, porque eles se alimentam diariamente daquilo que não carrega luz. Eles já acordam desesperançados. E aí me lembra um programa, um desenho antigo que passava na televisão, Lip Hard, o leão e a hiena. E a hiena, não importa o que acontecesse, ela sempre estava lá reclamando, ó céus, ó vida, ó azar. E era só o que ela conseguia enxergar.
Muitas pessoas estão sofrendo da ansiedade, não é porque são doentes, porque a ansiedade não é doença. A ansiedade é um problema do coração, do nosso coração. De um coração desesperançado, de um coração que se alimenta daquilo que é opressor, que se alimenta das trevas. Mas Jesus coloca uma terceira questão envolvida na ansiedade. Versículo 24, melhor dizendo, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A grande questão agora de Jesus não é especificamente o dinheiro. Ele está se referindo ao conflito entre dois senhores. A quem você entregará o seu coração para seguir? Em quem você confiará, ou a quem você confiará a sua vida? E aí Jesus compara com a questão do dinheiro. Há pessoas que têm entregado a sua vida, a confiança, ao quanto de dinheiro tem na conta corrente. Ou ao quanto de dinheiro ela carrega na carteira. Não importa, ela tem aplicado. O que Jesus está dizendo é que pessoas vivem com ansiedade porque escolheram senhores ou deuses falsos para a sua vida. E chega momentos como esses de pandemia, onde os falsos deuses não vão poder fazer nada por você. Onde os falsos deuses que foram constituídos para dar segurança à sua vida se revelarão falsos. Você lembra lá da história do profeta Elias? Houve aquele grande desafio do profeta para os profetas de Baal. E na cultura deles, era interessante isso, eles acreditavam que Baal era um senhor que cuidaria, da fartura da terra. E naquele momento, Deus decidiu cerrar os céus para não chover e não ter comida. Os profetas de Baal acreditavam que quando isso acontecia, era porque o seu Deus havia se enfraquecido e precisava da força dos seus sacerdotes. E é por isso que no desafio com Elias, eles se cortam, se mutilam, querendo que Baal ressuscite para mostrar o seu poder ali. E Baal não podia fazer nada, porque Baal não existe, Baal é falso, é Deus falso, é um ídolo na verdade. O ídolo é uma projeção falsa do Deus verdadeiro. Quando nós vivemos momentos difíceis, os nossos deuses falsos se revelam. E quando eles se revelam inoperantes, quando eles se revelam falsos, uma das consequências natural do coração é a ansiedade. Porque nós jogamos o coração, demos o nosso coração àquilo que não poderia fazer nada por nós. E então Jesus, para dizer, eu portanto vos digo, não andeis ansiosos, ele diz, você tem que definir os senhores da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? A quem você tem devotado a confiança da sua vida? Num tempo como esse, se revela quem é o Deus dos nossos corações. Quem são os deuses dos nossos corações? Deuses falsos? Ou o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, se compadeceu das nossas vidas, se fez homem, encarnou, tomou o nosso lugar na cruz, morreu e ressuscitou para nos salvar? Quem é o Deus verdadeiro do seu coração? Em momentos como esse nós sabemos. Então perceba, Jesus, antes de começar a dizer qualquer coisa sobre a ansiedade, ele revela a origem do problema da ansiedade no nosso coração. Onde está o seu tesouro? Como são os seus olhos? A quem de fato você serve e em quem você confia? Tendo colocado isso, então Jesus disse, portanto, eu lhes digo. Ou seja, após ter revelado para vocês o que está no seu coração, eu agora posso lhe dizer algo importante. Não andeis ansiosos, ou não se preocupem com a sua própria vida. Porque se o seu coração estiver no lugar certo, o seu tesouro não pode ser roubado. Se o seu olhar for iluminado, nada pode te perturbar. E se o teu Deus é o Deus certo,
você sabe que pode confiar nele. Então você não precisa viver ansioso. Você não precisa viver a ansiedade. O que você começa a descobrir? Você começa a descobrir que existe um Deus gracioso que sabe de tudo que você precisa. Jesus vai concluir esse momento da ansiedade dizendo que o que nós precisamos fazer em momentos como esse, versículo 33, é buscar apenas, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que significa isso? Reino de Deus tem a ver com o governo dele. O que você precisa fazer nesse tempo de ansiedade? Coloque seu coração no tesouro certo, o seu olhar na luz correta, o seu coração no Deus verdadeiro e busque o governo desse Deus verdadeiro para a sua vida, né, em todos os momentos. Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas que têm sido motivo de inquietação para você, o que comer, o que vestir, o dormir, tudo isso será acrescentado. Ansiedade só pode ser vencida, primeiro, com a limpeza do coração daquilo que não é Deus. E segundo, com a submissão do coração àquele que é Deus, cuida e ama dos seus. Se você realmente crê em Deus através de Cristo Jesus, apenas renda-se a Ele. Confie. E você verá que o seu coração caminhará em paz, longe de toda a ansiedade. Que o Senhor te ajude a entender essa palavra, que o Espírito Santo dê clareza ao seu coração mediante esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Deus Pai, eu quero nesse momento interceder por este irmão, esta irmã que ouviu esta palavra, que talvez nesse dia esteja lutando com a ansiedade. Que esta palavra encontre o seu coração e seja uma palavra de libertação para a sua vida, da opressão que os tempos difíceis nos trazem, tentando ofuscar o teu governo sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Depois de uma palavra dessa abençoadora, nós estamos prontos para poder enfrentar essa pandemia, amém? Não só a pandemia, mas a diversidade da vida, do dia a dia, né? Que às vezes o que está te oprimindo, te entristecendo, te angustiando, não tem nada a ver com a pandemia. Mas nós fomos ensinados hoje pela sua palavra, através do nosso amado pastor Ayrton, né? Glória a Deus pela vida dele. Nós agradecemos muito, pastor, a sua participação. E nós queremos dar continuidade agora nesse culto, né, com a ceia do Senhor. Eu creio que você já participou, já preparou aí o seu pão, já preparou aí o seu suco de uva, o seu vinho, né? Um cálicezinho de vinho. Eu creio que você já está pronto para a gente participar da ceia, amém? Então, eu queria antes ler com vocês o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Jesus dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Palavra de Jesus, faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come e bebe, que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se,
cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Essas recomendações que nós temos aqui sobre a ceia é muito forte. E eu quero convidar o pastor Marco para estar aqui comigo aqui na mesa do Senhor. Né? Nós entendemos que quando Jesus estava dizendo isso, né, sobre o corpo de Cristo, ele estava nos dando as instruções para participar da mesa dele, em memória dele. Jesus estava dizendo: olha, todas as vezes que vocês se reunirem para me buscar, vocês coma do pão e beba do cálice em memória de mim, porque estará representando o meu corpo e o meu sangue, que foi derramado naquela cruz. Então, mas ele dá uma recomendação para nós, né? A recomendação dele é: examine-se, pois o homem é si mesmo. E a primeira coisa que eu quero te pedir agora, para você examinar, é se você faz parte do corpo de Cristo. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem Ele como seu Deus, como seu Senhor? Você aceita aquele sacrifício de Jesus na cruz como Senhor, para te dar a salvação, para perdoar os seus pecados? Que aquele sacrifício foi para nos dar a bênção da salvação, né? Por isso que ele fala: faça isso em memória de mim. Então, examina se você faz parte do corpo, né? Nós sabemos que o corpo ele é composto de vários membros, né? Então, não tem como eu ter o corpo se não tiver a cabeça, que é Cristo. Está no corpo, né? Para a gente estar no corpo, a gente tem que estar em Cristo. O corpo ele é completo. Então, em nome de Jesus, examina aí se você realmente está ligado ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. E quando a gente fala igreja, não é simplesmente a instituição Igreja Missionária Luz para as Nações. É a igreja do Senhor Jesus, né? A igreja do Senhor Jesus. Pastor nenhum tem igreja, né? Nós não temos igreja. Eu, pastor Marco, nós não temos igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Então, se você faz parte do corpo do Senhor Jesus, você deve participar, né, do pão e do cálice do Senhor Jesus. E eu quero... Jesus tomou o pão, deu graça e o partiu. Eu vou pedir ao pastor Marco para dar graça pelo pão. Amém. Vamos orar. Jesus, naquela noite, então, ele, naquela ceia, aquela última ceia com os seus discípulos, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, esse pão simboliza o meu corpo, que será moído por vocês na cruz do Calvário. Vamos orar. Deus, aqui está o pão representando o teu corpo, Deus, que foi moído por nós na cruz do Calvário. Aceite, Deus, agora os nossos corações, tudo aquilo que nós colocamos diante de Ti. Perdoe os nossos pecados, Deus, e que nós possamos comer do pão que simboliza o teu corpo dignamente. Em nome de Jesus, amém. Pegue agora o seu pão, eu vou servir a pastora Tim. Eu vou também pegar o meu pãozinho, você vai pegar o seu que está aí na sua casa, pode ser o pão, pode ser um biscoitinho, não importa. A ceia do Senhor significa comunhão. Então, nesse momento de comunhão que você vai ter com a sua família, você vai comer do pão agora, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Também naquela mesma noite, após Jesus ter partido o pão e repartido entre os seus discípulos, Jesus, ele pegou um cálice de vinho, aqui representado pelo suco de uva, mas pode ser vinho também, se você tiver na sua casa. Ele ergueu aquela taça de vinho e disse assim: esse vinho, ele simboliza o meu sangue que vai ser vertido por vocês na cruz do Calvário. Então,
o vinho que você vai tomar aí na sua casa, um cálice de vinho pequeno, ele simboliza agora o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por você. Então, irmãos, façam isso agora. Se você tiver aí com o seu parente, o seu amigo, a sua esposa, o seu filho, você vai trocar esse cálice com essa pessoa agora e vai declarar uma palavra de vitória para essa pessoa, assim como eu vou declarar para a pastora Tinha, ela vai declarar para mim. Que Deus abençoe o seu ministério em nome de Jesus. Faça isso agora na sua casa, com quem estiver com você. E a pastora Tinha vai me desejar o quê, pastora? Eu vou desejar que você receba uma porção dobrada do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Olha só que coisa boa, que coisa boa. Então, entendam bem. Então, Jesus, você vai pegar esse cálice, essa porção pequena de vinho ou suco de uva e vai tomar agora, em nome de Jesus, o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Amém. Graças a Deus. Esse é o momento ápice da igreja, o momento que nós podemos comungar, ter comunhão uns com os outros. E eu quero passar novamente para a pastora Tim, porque ela tem um recadinho para você, porque ela vai falar agora sobre os dízimos e as ofertas, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E depois de termos ceado, né? Que bênção a gente poder cearmos, né? Mesmo não podendo estar juntos fisicamente, nós podemos estar juntos na presença de Deus, nas regiões celestiais em Cristo, tendo comunhão da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Isso é glorioso, igreja. Isso é maravilhoso, né? Você que é o nosso ouvinte. E eu quero agora ler com você, lá em Lucas, capítulo 6, verso 38, para falar um pouquinho sobre os dízimos, as ofertas, né? Eu quero falar sobre esse ensinamento. Deem, e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, né? Então, olha só, deem, e lhe será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse versículo é muito forte, né? E a palavra de Deus, o que ela fala, o que ela promete, ela cumpre. Ela está dizendo, deem e lhe será dado medida, e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E é isso que eu quero pedir ao Senhor para lhe dar, né? Você, né, que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, eu quero pedir para que o Senhor faça isso por você, né? Que o Senhor te dê a graça do cumprimento dessa palavra, né? De você receber uma boa medida, medida mesmo sacudida, sabe? Transbordante. Essa é a medida que Deus tem para você. Amém? É a medida que Deus tem e quer dar a você. Vou te contar uma experiência que eu tive essa semana, né? Esses dias eu tenho as madrugadas levantado para orar pela sua vida, pela sua família. Eu ando muito preocupada no sentido na sua vida espiritual. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, sustenta a minha ovelha, o teu filho, a tua serva, que conhece o Senhor, que anda nos seus caminhos, para que eles não enfraqueçam na fé, mas que eles sejam mais fervorosos de espírito buscando ao Senhor. Então, nas madrugadas, eu tenho levantado com esse objetivo, com o objetivo de clamar pelo fortalecimento da sua fé, né? E pedindo a Deus para que Ele multiplique os seus recursos, que Deus proteja as suas rendas. E aí foi interessante que uma noite eu estava orando, Senhor, que a renda dos teus filhos, que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, possa render
né, que possa render, que possa assim ser uma quantidade abençoada pelo Senhor, que eles percebam que está rendendo, né, no lugar de haver escassez. Então, o que eu quero dizer para você? Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar sem recursos para honrar os seus compromissos. E o seu recurso será abençoado e multiplicado por Deus. Amém? Aqui está a conta da igreja. Se você quiser e puder, né, fazer a sua transferência, faça. Né? Dê com alegria ao Senhor. E eu peço a Deus que Ele dê a você e deem a vocês uma medida transbordante, uma medida sacudida, né? Uma medida grande. Amém? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero, através desse envelope, apresentar as finanças dos teus servos. Pai, graças te dou pelos dízimos, pelas ofertas dos teus filhos. Pai, eu te agradeço pela fidelidade do teu povo ao Senhor, a esta casa, a esta obra. E Deus, cumpre, meu Deus, essa palavra na vida desse meu ouvinte, desse meu irmão, dessa minha irmã. Que eles possam ter essa alegria da medida transbordante, sacudida, recalcada, Pai. Que eles realmente possam contemplar essa promessa nas suas vidas, pela sua fidelidade ao Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos finalizando esse culto, mas eu quero dizer para você, não esqueça, na quarta-feira, às 16 horas, nós temos o culto do milagre. E tem sido uma bênção. Não percam, tá bom? Quarta-feira, às 18 horas, nós vamos ter o culto do milagre. E você será, mais uma vez, alimentada por Deus através da sua palavra. Amém? Glória a Jesus. E eu quero agora te abençoar. Eu não sei qual a sua necessidade de oração, mas coloca a mão no seu coração, que eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder ao Senhor a favor desse meu ouvinte, Senhor, dessa minha irmã, desse meu irmão, desse teu filho. Deus, olha para a sua necessidade. Vem ao encontro da sua necessidade. Deus, o Senhor não tem limite para nos abençoar, nem tem condição. O Senhor pode tudo. O Senhor é Deus. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Então, libera a tua bênção sobre a vida dos teus servos. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a sua bênção agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Vamos continuar aqui na Rede TV Fé, porque nós temos muito para poder aprender com Deus nesse canal. Amém? Rede TV